todos que estão participando como a gente desde o começo, que esse é parte do trabalho que a gente desenvolve lá para o loteamento Itaitu. Agora vai ter todo um trabalho específico lá, mas aquele é um loteamento irregular, em cima de área de preservação permanente, onde a gente passa pela necessidade, para regularizar a situação daquelas pessoas, pela necessidade da implantação das EIs. Assim como o Itaitu, outras áreas, como o Sombrio, como o quilômetro 60, o Caruru, né, todas elas, para o outro lado, para o lado da Congonhas, Taió, tem uma série de áreas que é importante a gente estar prevendo isso, porque há a sobreposição de áreas de preservação permanente e a ocupação há mais de 20 a 30 anos. Né? Então, eu acho que... Então, tem o critério de interesse social, isso é muito importante também, porque não está se beneficiando, não é um benefício qualquer. Né? Mas isso no andar da carruagem vai aparecer nos trabalhos técnicos, só para lembrar. Bom, além disso, né, para obter a autorização, o Poder Público Municipal ele deve realizar um plano de regularização fundiária sustentável. E daí nesse plano vai dever constar o levantamento das características urbanas e ambientais da subbacia na qual se insere a ocupação a ser regularizada, a análise das potencialidades e fragilidades ambientais da área, a demonstração de que o projeto de regularização vai introduzir melhorias nas condições ambientais de habitabilidade do assentamento. Deverá também estabelecer as medidas para a preservação, conservação e recuperação das APPs que vão ficar remanescentes e daquelas não passíveis de regularização, garantindo assim que elas não sejam reocupadas. Certo? Já está acabando aqui. A questão do uso capião especial urbano. Né? O uso capião é um instrumento pela qual se transfere ao possuidor a propriedade plena de imóvel particular, por meio de sentença judicial declaratória, se comprovado o exercício da posse mansa e pacífica no prazo especificado por lei. Ela opera a despeito da vontade do antigo proprietário. Em 2001, o Estatuto da Cidade disciplinou a execução da política urbana, dada pelo artigo 182 e 183, prevendo que o uso capião urbano poderia ser reconhecido tanto na forma individual quanto na forma coletiva, na qual se reconhece o domínio de várias pessoas ou famílias, ocupando coletivamente uma área de terras sem que seja preciso individualizar os lotes. Então é por isso que se chama de uso capião. Isso. Nesse caso, isso daqui só pode ser utilizado em áreas particulares. Não pode ser utilizado esse uso capião em áreas públicas. Individualize os lotes? Na verdade você trabalharia em regime de condomínio. Né? Você tem a fração ideal daqueles lotes, e essa fração ideal ela não pode ser maior que 250 metros quadrados. Então, desde que você faça esse uso especial urbano, esse uso capião especial urbano de forma coletiva, faça uma forma de condomínio e você tenha essa fração ideal por família, né, menor do que 250 metros quadrados, pode ser feito. Tá, mas diga uma coisa, quando assim, a coisa for já estabelecida, numa área pública, não... Em área pública, esse instrumento não pode. Sim, eu pergunto, qual é a situação, porque nós temos situações, talvez não em Tubarão, mas sabemos que é comum em áreas públicas você ter o pessoal lá ocupando aquela área há tantos anos. Como é que regulariza? Aí a gente vai falar sobre isso. Bom, aí a gente tem 3 tipos de instrumentos que a gente pode estar utilizando aqui para regularizar essas questões da área pública. A gente tem a concessão de uso especial para fim de moradias, que é um instrumento de regularização fundiária em áreas públicas, né, criado juntamente com o uso capião urbano. O direito dessa cessão de uso é limitado para pessoas que ocuparam as áreas antes de 30 de junho. Assim, o morador que comprovar a posse da área pública de forma mansa e pacífica, ininterrupta, de 5 anos anteriores a 30 de junho de 2001, deverá ter esse direito reconhecido pelo poder público por meio de emissão de título administrativo ou declarado por sentença judicial. E é necessário também que o morador não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural. Daí, essa concessão de uso, ela pode ser
transferida como herança, ela pode ser vendida, ela pode ser doada e ela pode ser oferecida como garantia para financiamentos habitacionais. E isso mudou com essa lei aqui em 2007. Porque antes o que acontecia? Você tinha as concessões de uso de área pública, mas você tem essa concessão de uso, mas você não pode vender, você não pode doar, você não pode ficar como herança. Se as pessoas elas ocuparam essas áreas aqui até 96, de 96 elas ficaram de 96 a 2001 e já estavam lá, vocês podem usar esse tipo de instrumento nessas áreas. Mas essa concessão é individual? Ela é individual. Ela Só é individual, porque o outro campeão pode só ser individual. coletivo. Nesse caso aqui é só individual. campeão, No caso, a família, né, que está ocupando, que já ocupava essa área Então eu posso ter antes um de... grupo, né, de pessoas, daí vai individualizar a essa concessão. Aí Posso elas têm que fazer- requerer essa concessão de uso. Posso fazer um loteamento e solicitar o uso da área verde? Como assim? Então, na verdade, aí a gente tem um outro problema. Por exemplo, esse daqui é de antes de 2001, mas, por exemplo, se até 2001, né, essas pessoas comprovaram que elas já estavam lá há mais de 5 anos tal, e depois de 2001, aí a gente tem essa concessão de direito real de uso, que é um instrumento que possibilita com que o proprietário de domínio útil do seu imóvel ele dê a concessão do direito de uso daquela área a uma outra pessoa, né? Daí o que acontece? Isso a gente pode utilizar nas áreas que foram ocupadas posteriormente. Então, em áreas públicas que o município tem e que se tem essa ocupação habitacional é passível de regularização com essa concessão do direito real de uso. Lembrando que assim, só pode ser para usos habitacionais. Mas tem um problema aí, né? Se eu estou doando a área verde com fim específico, Pois é, na verdade, daí a gente entra assim numa discussão terrível, porque assim, o que a gente tem de área verde que foi ocupada em Tubarão é muito grande. O que é que a gente vai fazer com isso? Lógico que assim, a gente tratar a regularização fundiária é uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente tem que regularizar, mas tomar cuidado para não incentivar o irregular. E nem penalizar, né? Quem comprou Exatamente. lá ia ter uma Essa área pelo verde. E tu próprio- tá penalizando daí o outro. Próprio- Então, daí favorecendo um que estava irregular e penalizando todos aqueles que compraram achando que teriam uma área verde e queriam desfrutar de uma praça. Como é que fica? Então, na verdade, é uma questão assim extremamente complexa, porque assim, o poder público ele tem que ver assim o que fazer, certo? Dentro de um plano de regularização fundiária, a gente vai lá, a gente indica assim quais são os instrumentos, mas assim, o que a gente faz com cada área, porque daí você tem N questões. Você pode tirar aquele morador de lá, você pode regularizar aquele morador de lá, mas se você tirar o morador de lá, efetivamente o poder público não vai tirar ele de lá e deixar ele sem. sem local. Tem que dar outra. No entanto, a gente fazendo esta prática, também a gente tem que coibir, certo? A questão de assim, eu não tenho casa, eu vou ocupar lá, porque eu sei que se eu ocupar lá e conseguir ficar lá por mais de um ano, Eu vou ganhar Um terreno. e uma casinha. Mas e claro que assim, a gente tem que levar em consideração de que existem vários casos. Existem pessoas que compraram inocentemente aquela questão, existem pessoas assim extremamente de baixa renda que estão lá, e existem pessoas que às vezes fazem isso de má fé. Então nós temos várias questões, e daí assim, como tratar cada uma dessas questões. Quer falar? porque com relação ao crescimento, né, que a gente tem a situação posta e a do crescimento. Só que o crescimento, como que a gente vai sanar? Se ele tiver uma área com preço acessível para comprar, com toda certeza ele vai preferir uma área urbanizada, com todo o serviço público. Nós estamos falando do anterior, né? Pois é. Falando Só pra que frente. aí, Pra o que frente. acontece? Você tirar essa pessoa, na maioria dos casos, ela já vai ter provavelmente até o tempo de ocupação lá. Né?
Daí, como o município não fiscalizou e não cuidou do que era seu,